Olá, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Aqui é o professor Tiago Romão. A gente retrata agora o vídeo, né? Que eu vou trabalhar alguns aspectos, obviamente, teóricos, porque na live a gente consegue ver algumas coisas mais práticas, até para poder ver quais as dúvidas de vocês relacionadas. E aí a gente vai falar agora sobre informática na aula 2, né, sobre ferramentas Google. Né? Nessa aula 2, de uma certa forma, ela vai ser dividida por vídeos, então a gente vai ver aí agora o Gmail, a gente vai ver também o Google Calendário, o Google Documentos, né? São esses, de uma certa forma, e eles vão ser dinamizados, né, teoricamente separados, e numa maneira que vocês consigam, de uma certa forma, absorver, e o Google Forms também, absorver algum entendimento sobre as funcionalidades básicas desses aplicativos, que são muito usuais hoje, principalmente no sentido objetivo, né? Que é o que? Qual é o objetivo? Você utilizar eles no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, para que vocês possam entender aí todo esse funcionamento, ok? Bom, a gente está falando aqui agora sobre um guia, tá? Esse é mais ou menos um guia. Um guia completo, mas é um guia direcionado de como é que você pode utilizar o Gmail. Até para contextualizar, até o Gmail, né? Ele é uma conta de e-mail dos serviços Google, tá? Lançado lá na época, desde 2004, de uma certa forma, quando surgiu diversas mudanças nos e-mails. Até então a gente ainda via muito Hotmail, que é da Microsoft, Yahoo, né, AOL, BOL, só que tinha muitos e-mails ruins que não ofereciam muita produtividade. Ao passar do tempo, né, a gente consegue ver uma guerra muito grande entre a Google, né, a própria Microsoft, nessa condição de oferecer acesso aos principais serviços de e-mail. E hoje a gente deve levar em consideração que você, como técnico em administração, deve saber utilizar um e-mail. E normalmente a maioria, inclusive, né, o nosso Google Classroom, né, todas as funcionalidades, né, que vocês têm hoje em qualquer smartphone está relacionada a uma conta de e-mail. Todos os smartphones Android você tem que ter uma conta do e-mail, né, Gmail, principalmente para que você possa ali dar seguimento na utilização de diversos apps, inclusive o e-mail, que é uma forma muito usual no nosso dia a dia e que muitas pessoas não sabem utilizar da forma correta, ok? Dessa forma, até para que a gente possa saber aqui, eu vou explicar na aula como é que você cria um e-mail, como é que você faz de fato, bota um comunicado na live especificamente, mas aqui é para você entender como é que você cria. Então, como é que eu crio uma conta de e-mail? Primeiro você vai acessar o site, né, gmail.com, você vai responder aqui algumas informações, colocar o seu nome, sobrenome, né, um nome de usuário que vai ser aquela tua conta de e-mail, colocar uma senha, confirmar essa senha, uma data de nascimento, sexo, um celular. Né? Esse número de celular vai ser para você confirmar em dois fatores, ou até mesmo para receber algum código ali referente a alguma vinculação, e um endereço de e-mail atual, que para você ter um endereço como se fosse um endereço de e-mail alternativo, que caso aconteça alguma coisa de você não conseguir acessar seu e-mail, esse e-mail alternativo ele pode ser utilizado pelo próprio Google para que ele possa ali acessar essa conta que foi criada por você, tá? Bom, o primeiro acesso, assim que você sai daquela etapa, é quando você vai conduzir uma breve apresentação, onde o Google vai passar um vídeo explicativo, um slide interativo, onde ele fala sobre como é que é utilizada a caixa de entrada do seu e-mail, ok? Nessa caixa de entrada, que é essa imagem que você está vendo aqui embaixo, tem um método de funções muito interessante. Você tem aqui a função principal, a função social e promoções. Ao passar do tempo, você vai se cadastrando ali em diversos sites, né, utilizando esse teu endereço de e-mail. E aí, o próprio Gmail, ele vai entender o que são os e-mails que estão relacionados às suas redes sociais, e ele vai, ao você receber esse e-mail, ele vai receber nessa parte, nessa aba social, e aquilo que está relacionado a e-mails de comércio eletrônico, por exemplo, de
sites de compra e venda, por exemplo, vão estar relacionados nessa parte de promoções, tá? Aí aqui é um parâmetro até para você entender, onde a gente tem aqui onde você vai escrever, a entrada, aquilo que são e-mails que você identifica como estrela, que você dá prioridade na hora de visualização também. Bom, aí como é que você configura a sua caixa de entrada? Quando a gente está falando de configuração, um e-mail hoje ele é completo. Obviamente que você tem como utilizar ele via aplicativo, na sua loja de aplicativo da Play Store ou iOS, mas também pela funcionalidade que a maioria das pessoas utilizam dentro da empresa, onde elas vão trabalhar utilizando um computador. E aí esse computador, um notebook que a empresa vai oferecer como um desktop ou uma estação de trabalho, vai ser ali onde você vai utilizar o teu computador para uma determinada finalidade profissional, ok? Então, essa configuração você vai acessar e ali você pode, por exemplo, né, como é que vai ser o exemplo padrão, ou seja, como é que os e-mails vão ser utilizados em categorias dessa forma que já vem aqui descrita. Eu vou mostrar para vocês lá no dia da live, tá? Além disso, eu posso colocar aquilo que são importantes, aí você vai marcar, vai criar um filtro para poder lidar com aquilo que é mais importante primeiro, ou você pode deixar aquelas que não foram lidas, ou seja, você vai recebendo esses e-mails e tudo aquilo que não foi lido vai ficar aparecendo lá como primeiro. Ou também pode aparecer aquele como estrelas primeiro, aquilo que você favoritou, ou seja, aqueles e-mails que você teoricamente favoritou no percurso e que de uma certa forma você vai utilizar em algum momento específico, tá? Então entenda o seguinte, a gente está levando em consideração aqui a entender que você pode configurar o seu e-mail dentro de um padrão que o próprio Google normatiza, tá? E também a caixa prioritária, que é aquilo que você entende que são e-mails muito importantes. Você pode usar marcadores. O que seriam marcadores? Até para que você possa entender. Marcador é como se fosse uma pasta onde você vai mover aqueles e-mails importantes que eles já vão estar na caixa de entrada. Você já poderia ter até mesmo visualizado esses e-mails, mas que você pode criar uma pasta para poder salvar ou guardar estes e-mails de forma mais categorizada. Por exemplo, você tem então e-mail pessoal e você vai criar um marcador de currículos ou um marcador de faculdade, e todos aqueles e-mails que são referentes, concernentes a esses dois tipos de assunto, você pode movê-los para uma dessas duas pastas, tá? E ali eles vão ficar categorizados para você, ok? Você pré-estabelece esse marcador criando um novo. Aí, né, você pode repetir esse mesmo processo dentro de uma mensagem quando você for movê-la também, porque é um conceito de você também criar etiquetas, né? E essas etiquetas de uma certa forma vão direcionar ali o teu conteúdo, tá bom? Além disso, a gente pode, né, caso você queira, colocar a cor desse marcador de forma que possa diferenciar ali como você visualiza, né? Tipo aqui, vou colocar o Gmail com um marcador numa cor azul, vou colocar, sei lá, a faculdade com uma cor amarela. Isso tudo pode facilitar a sua visualização na hora de você entender como você vai utilizar. Lembrando que o teu e-mail hoje, ou um e-mail de uma certa forma, ele sem dúvida, uma ferramenta muito utilizada em qualquer empresa e também na nossa vida pessoal. Por exemplo, trabalhos acadêmicos vocês também fazem, às vezes, enviando por e-mail, tá bom? Além disso, você pode acessar esses marcadores e configurá-los, né? Como cada um deles vai funcionar, tá? Repara que, inclusive, o nome aqui ele vai ficar em verdinho, porque você vai estar online, caso você tenha adicionado alguma pessoa no seu e-mail, né, como contato, você pode conversar com ela pelo chat aqui, ok? Você pode mover e arquivar a mensagem, como eu falei, movo e-mails para alguma pasta, ou teoricamente posso arquivá-los, ou posso removê-los também para lixeira, tá bom? Além disso, né, que você pode, teoricamente, além de mover para, você pode jogar ele na spam e na lixeira. Cuidado, porque quando você... O que é spam? São e-mails que o próprio Gmail ele identifica como um e-mail com algum risco, né, de segurança, ou seja, ele pode oferecer algum risco de segurança para você, e isso ali, de uma certa forma, o Gmail ele entende isso e ele pode não habilitar esse funcionamento, tá? Mas
você pode ir lá na caixa de spam e desabilitar ele do spam e voltar ele para a caixa de entrada. Ou você pode pegar esse e-mail e mover para a lixeira. Lembrando que quando você está movendo para a lixeira, você não perdeu esse e-mail definitivamente. Você, ao acessar a lixeira, como se fosse um contexto relacionado com o sistema operacional Windows, onde você move um aplicativo, move um documento para a lixeira, tem a mesma relação, tá? Isso está dentro do mesmo contexto. E aí você pode marcar também várias mensagens, por exemplo, tem um monte de mensagem que de uma certa forma eu não quero ver. Você pode vir aqui e marcar todas como lidas, e aí de uma certa forma você não precisa visualizá-la. Ou marcar também como não lidas, tá bom? Além disso, que eu acho muito importante, principalmente no aspecto pessoal e profissional, é que seu e-mail tem uma assinatura. Eu sempre falo para a maioria dos meus alunos que quando você vai enviar um e-mail, independente de para quem seja, você tem que ter um assunto, você tem que ter uma introdução, uma saudação, você tem que ter lá o conteúdo do e-mail e você tem, se você vai enviar um anexo, não é só enviar um anexo por si só, e de uma certa forma você tem que ter uma assinatura que diga quem você é, onde você está trabalhando, se não está trabalhando, enfim. Vocês podem reparar que no meu e-mail aí da Escola Técnica Mônica eu tenho uma assinatura, ok? Beleza? Então, de uma certa forma, esse é o contexto. E aí você pode criar assinatura, você pode importar e-mails de outra conta dentro daquela conta. Eu tenho duas contas de e-mail, para não ficar se vendo separado, eu importo dentro daquela conta e utilizo ali dentro de uma única web aplicação. Esse acesso ao e-mail é como se fosse pelo aplicativo. Pelo aplicativo você tem várias contas, você vai visualizar. Só que nesse caso, ao importar, você vai receber todos os e-mails daquela caixa, daquele outro e-mail dentro desse e-mail, ok? Você pode alterar também o tema do Gmail para ficar uma coisa mais usual e parecida com aquele seu estilo, ou colocar uma foto, enfim, isso fica a teu critério, tá? De acordo com a sua necessidade, isso é opcional. E você pode também acessar o Gmail de forma online, principalmente pelo PC, através do teu navegador. Então, isso aqui basicamente são algumas coisas que estão relacionadas ao e-mail. Então, vocês vão assistir esse vídeo, vão tentar aí durante a semana fuçar o Gmail de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem nós vamos tratar na nossa live da quinta-feira à noite, ok? Beleza, galera? Então é isso. Esse é o nosso vídeo referente com algumas orientações iniciais sobre o Gmail e a gente vai trabalhar isso inclusive referente à atividade que vocês farão, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, hein?